Olá, nesta aula eu vou trabalhar com vocês sobre a soma da PG. Em uma aula passada eu coloquei sobre os termos da PG e agora vamos trabalhar com a soma da PG. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar com a PG finita, soma dos termos de uma PG finita. Olha, a fórmula que permite calcular a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada por... Então é o seguinte, supomos que você tem determinada sequência. Primeiro, a PG, a soma da, aliás, a sequência da PG é uma exponencial. Então, é a divisão quando você quer encontrar a razão. De uma PA, você faz a subtração. Então, nós temos aqui, ó, esse Sn significa a soma dos n primeiros termos. N é a quantidade de termos que nós temos aqui. A1 é o primeiro termo, mesmo que trabalha nos termos da PG. E Q nós chamamos de razão, que Q vem de quociente. Então, eu vou passar para vocês um exemplo aqui. Ó. Se você tiver aqui 1, eu vou colocar aqui 4. Bom, se nós tivéssemos essa sequência aqui, olha, 1, 4, 16 e infinitos, você poderia observar que a razão é a divisão, olha. Então, nós temos 4 dividido para 1 é 4, ou 16 dividido para 4, que também é 4. Nesse caso, você tem o primeiro termo, você tem a razão. Aí eu te pergunto o seguinte, qual a soma dos 30 termos? E o número de termos já passa a ser 30, e aí você procura a soma dos 30 termos ao mesmo tempo. Então, vamos para o primeiro exemplo. Qual a quantidade de elementos da PG finita 1, 2 e 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023? Ou seja, vamos pensar aqui. Supomos que alguém trabalhe um dia, num primeiro dia de serviço ele vai ganhar R$1, no segundo dia ele ganha R$2, no terceiro dia ele ganha R$4, totalizando no final R$1023. Aí a pergunta é, quantos dias ele trabalhou? Já que o rendimento dele estava aumentando sobre a progressão geométrica. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó, trazer para cá os termos. Então, nós temos aqui, vamos lá. Primeira coisa, nós estamos procurando o quê? Qual a quantidade de elementos? Então, estamos procurando o n. Agora, e a soma dos termos? A soma dos termos nós temos aqui, ó, que é igual a 1023. Qual o primeiro termo? Olha, o primeiro termo é 1. E qual seria a razão? 2 dividido para 1 é 2, 4 dividido para 2 é 2, ou seja, a razão é 2. Bom, agora eu vou estar colocando aqui, olha, essa fórmula, e no lugar do Sn, eu já vou colocar aqui 1023, que é igual. Aí eu faço isso aqui. No lugar do A1, eu vou colocar o 1, que é o primeiro termo. N, eu vou colocar 2, que é a razão. Aliás, o Q. E o N eu não tenho. Tudo isso aqui, menos 1. E aqui eu vou colocar 2, menos 1. Muito bem. Aqui eu vou baixar 1023, que foi a soma dos termos. Esse 1 vezes 2 elevado a n permanece 2 elevado a n. Coloco aqui menos 1. E 2 menos 1 é igual a 1. Olha, se eu pegar 2 elevado a n menos 1 e dividir para 1, dá no mesmo. Esse 1 é obrigado a aparecer? Não, porque o 1 no denominador não tem necessidade de aparecer. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar de membro, vai ficar 2 elevado a n menos 1, que é igual a 1023. Aí eu trago para cá, olha. 2 elevado a n é igual a 1023. Pessoal, esse valor que está menos passa mais. Por quê? Porque ele está negativo, passa positivo. Então, nós temos 2 elevado a n, que é igual a 1024. Pessoal, chegamos
em uma exponencial. Então, o que acontece? Eu vou ter que pegar e igualar esse termos com esse. Ou seja, nada mais é do que eu pegar isso aqui, ó, 2 elevado à décima potência. Porque 2 elevado à décima potência vai dar 1024 e o objetivo aqui é igualar as bases. Professor, tem uma outra maneira de se fazer? Você pode pegar 1024 e sair dividindo até embaixo, né? Você vai encontrar a divisão 10 vezes. Então, vamos estar provando aqui, ó. Então, se eu pegar 2 elevado à décima potência, eu vou encontrar 1024, tá certo? Então, o que vai acontecer agora? Agora, você vai pegar esse aqui e vai cancelar esse, vai cancelar esse. Então, o valor de n é igual a 10. Ou seja, então qual a quantidade de elementos? 10. Ou seja, se fosse, como eu falei para vocês no início, dia de serviço, a pessoa teria trabalhado 10 dias. Vamos então para a próxima questão. Bom, nessa questão aqui fala o seguinte: determine a soma dos 12 primeiros termos da progressão geométrica. Muito bem, então vamos ver o seguinte. Primeiro, ela está querendo a soma dos 12. Logo, eu tenho que saber que essa PG tem 12 elementos. Então, a soma dos 12 primeiros. Aliás, daqui, ó. Então, a soma dos 12 primeiros elementos. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, nós estamos procurando aqui 12, né? O ASN passa a ser 12. Nós temos aqui o número de elementos é 12. Primeiro termo é 2. E a razão? A razão é o seguinte, ó. 8 dividido para 2 é 4. 32 dividido para 8 é 4. Então, a razão é 4. Então, eu vou colocar aqui a soma dos 12, que é igual. Primeiro termo é 2. E a razão? A razão passa a ser 4. E esse n é o número de termos. O número de termos é 12. Tudo isso aqui, menos 1, dividido para 4, que é a razão, menos 1. Muito bem. Então, se eu já encontrei isso aqui, agora eu vou pegar a soma dos 12, que é igual. Então, pega-se o 2 vezes. Agora, pessoal, tem um 4 elevado à 12ª potência. Ou seja, vai ficar um número bem grande mesmo. Então, nós temos aqui, ó, 4 elevado a 12. Ah, mas vai dar esse número desse tanto exatamente. Então, aqui é um número muito grande. Então, vai ficar o seguinte, ó, 167. Deixa eu fazer até com calma aqui, ó. 167. Vamos voltar lá. 167, 772, 772, tá aqui, 167, 772, 16. Poxa, isso aqui, menos 1, dividido para 3, né? Agora, o que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa, isso aqui, olha, tem parêntese. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, para depois eu multiplicar e dividir por esse aqui. Então, eu vou trazer para cá, olha, a soma dos 12 vai ser igual 2 vezes, aí sim eu já posso tirar o parênteses, vai ficar 167, tá aqui, 167, 772, 772, 1, só que agora 5. Tudo isso aqui dividido para 3. Então, eu vou multiplicar esse valor todo aqui, ó, por 2. Então, vezes 2, eu vou achar exatamente isso. 335, 335, vamos lá. 335.
5, 4, 4, 30. Então, nós temos 5, 4, 4, 30. Ou seja, 33.554.430. Tudo isso aqui eu vou dividir por 3. Então, vamos pegar isso aqui e dividir por 3. Achamos aqui, ó, o 1, 4, 3 vezes, olha, 1, 1 e 1, vamos novamente. Aí nós temos 8, 4, 8, 1, 0, 8, 4, 8, 1 e 0. Vamos conferir. 1, 8, 4, 8, 1, 0. Nesse caso aqui, pessoal, olha, nós temos então, pulando de 3 em 3, ó, 3 e pula 3, nós temos 11.184.810. Então, esse aqui é o valor, um valor bem grande. Então, a pergunta diz, determine a soma dos 12 primeiros elementos da progressão. Pessoal, mas só ficou um número bem grande, porque, para começar, a razão é 4. Então, observe que no quarto termo já estava em 128. 2, 8, 32 e 128. Então, é normal que chegasse realmente um número bem grande. Vamos então para a próxima questão. Essa questão aqui, nós temos o seguinte. Um tipo de bactéria se divide-se em duas a cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Olha, primeira coisa que nós temos que observar é o seguinte. É que nós estamos procurando, olha aqui, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, após 12 horas. Então, nós estamos querendo saber a soma dos 12, das 12 horas, né? Qual o número de bactérias? Olha, o número de bactérias, né? Então, o número de horas são 12. Primeiro, olha, é uma bactéria que ela vai estar se dividindo. E a razão? A razão é 2. Por quê? Vamos lá. Uma hora tem uma bactéria. Então, ela está se dividindo, olha. Então, ela será o que acontece? Divide-se em duas a cada hora. Então, passou-se uma hora, ficou 2. Aí, quando for 3 horas, já vai ser 4. Ou seja, quando for 4 horas, então nós já temos 8. Então, 2 dividido para 1 é 2, 4 para 2 é 2. Então, a razão fica sendo 2. Nesse caso, vamos estar procurando aqui, então, a quantidade de bactérias após 12 horas. Então, vamos estar colocando S12, que é igual. Vou colocar aqui o 1, que é a quantidade de bactérias na primeira. A razão é 2, porque vai estar aumentando de 2 em 2, né? O número de horas são 12, menos 1. Pode fechar o parênteses aqui, olha. Tudo isso aqui dividido por 2, menos 1. Né? Então, nós temos aqui, pessoal, esse 1 vezes qualquer valor não vai fazer diferença. Então, vai ficar 2 elevado a 12, menos 1. E aqui 2 menos 1 é igual a 1, que também não tem necessidade de aparecer. Né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, ó, a soma dos 12, que é igual. Então, eu vou pegar 2 elevado a 12ª, vai ficar 4.096, né? Vai ficar 4.096. Isso aqui menos 1, né? Eu tenho que tirar o 1. Então, eu posso pegar aqui, ó, menos 1. Então, a soma das bactérias em 12 horas vai ficar 4.095, tá certo? Bom, e com isso nós acabamos concluindo, pessoal, a nossa aula sobre a soma da PG. Era uma pequena aula. Então, espero que vocês continuem compartilhando, assistindo, curtindo e até a próxima aula.